Olá, meus senhores e minhas senhoras. A confusão no Brasil está generalizada. Do lado de vista econômico, do lado de vista político. Olha, eu nunca presenciei na minha existência um período tão difícil como está passando no Brasil. É lamentável que tudo isso está acontecendo. A nossa geração chegando aí, caminhando para o final, e aqueles sonhos de um Brasil melhor se evaporando. O país do futuro ficou cada vez mais longe. Eu acho até que esse mantra deve acabar com isso para ver se o futuro chega. Porque quando diz que o Brasil é um país do futuro, parece que as pessoas relaxam e esperam porque acham que o futuro vai acontecer. Meus amigos, mas olha só. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Coloco aqui para vocês de uma maneira que a gente possa ter um ligeiro entendimento do que está acontecendo. Eu vou lembrar para vocês que o PT foi criado na era da ditadura. Ele se criou politicamente na época da ditadura. E nós vamos ver alguns pontos aqui que eu acho que explicam por que essa bagunça generalizada está acontecendo. Eu botei aí que partido é este, baseado na declaração do Renato Duque, que estava sendo investigado. Que país é este? Investigando um diretor da Petrobras, um homem indicado pelo PT, um homem indicado pelo Zé Disseu. Que país é esse? Como é que vê? É isso. Então a mesma coisa. Que partido é este? Vamos analisar alguns aspectos aqui para entender isso aí. Olha aqui. Iniciou a sua ascensão política com a retórica de independência, coerência, ética, escrúpulos contra, escrúpulos de luta contra a ditadura, luta contra a corrupção, contra os corruptos, contra os inescrupulosos, etc. Então o PT ascendeu. Eu me lembro que eu ficava assim, poxa, e o grande líder era o Lula. Ele ficou realmente, é um partido que existe no país. Aliás, até hoje eu acho. Eu acho que o PT nunca deveria ter ido para o poder, assumir o governo. Porque o PT é um partido de oposição. Inclusive não tinha quadro nenhum para administrar o país, como foi revelado. Tudo isso foi revelado. E eu já dizia antes, o maior líder do PT era um analfabeto, então imagina o resto. Você vê aí o Zé Disseu, não terminou a faculdade, um advogado frustrado, cheio de fracassos, e por aí afora. Então o PT tinha uma coisa muito infantil, de achar ser contra era ser inteligente. E o pior não é isso não. Os intelectuais esquerdistas do Brasil chegaram a ter uma conclusão interessante, que Lula era a única pessoa que poderia consertar o país. Olha só, veja como nós somos realmente um povo sem competência nenhuma, é o povo brasileiro. Então, foi assim que o PT se iniciou. Eu confesso a vocês que eu admirava o PT, admirava o Lula até um certo ponto. Qual é o certo ponto? A coragem que ele tinha de colocar ele criticava o Sarney, ele criticava o Maluf, etc. Perfeito, válido. Aquelas pessoas eram e são corruptas, essas pessoas. Eu o admirava. Mas tinha um outro lado que eu jamais poderia votar com ele. Todas as críticas do Lula não eram fundamentadas. Ou seja, ele não dizia o porquê, ele não dizia a solução. Ele só fazia criticar.
como todo bom petista e esquerdista faz. Só sabe criticar. Quando vão poder, acontece o que aconteceu. Um desastre. Eu tinha visto isso e tinha visto o outro lado. Como é que o analfabeto, em pleno século XXI, início do século XXI, o século do conhecimento, o século da educação, um analfabeto sem formação educacional nenhuma, sem formação profissional, nunca tinha trabalhado, ser presidente? Não votaria nunca e não votei. Então, aqui eu estou dizendo, está começando a sua derrocada exatamente por seu partido, que representa tudo que combatia e que negava inicialmente. Se tornou o partido mais corrupto que já existiu no Brasil. Está no poder há 12 anos, em todas as suas eleições praticou comprovadamente estelionato eleitoral. Seus principais líderes foram para a cadeia devido ao escândalo do Mensalão. Olha, por que eu digo isso? Não existe no país um partido tão corrupto como o PT. A corrupção da Petrobras é um negócio fantástico, assoma, admira o mundo. O mundo está extasiado com o volume de corrupção da Petrobras. E porque não sabe ainda o tamanho do volume de corrupção que existe no BNDES. Então esse partido destruiu o país. Destruiu o país. E o maior responsável, vocês sabem disso, o maior responsável pela corrupção da Petrobras chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele, como presidente, que vetou a paralisação das obras da Petrobras, decisão tomada pelo Congresso, orientado pelo TCU, que descobriu que as obras da Petrobras estavam com um superfaturamento absurdo. O senhor Lula vetou. E vetar, num caso desse, é assumir a responsabilidade. Ele está dizendo que não tem esse problema. E o que ele fez para isso? Nada. Apenas continuou a corrupção triplicou, ele abriu as portas, escancarou as portas. E é coerente com o que se sabe hoje. Não é? PMDB, PT e PP são os maiores beneficiários da corrupção da Petrobras. Particularmente Lula e Dilma, campanhas financiadas com os recursos da Petrobras. Ou seja, foram eleitos com base em estelionato eleitoral. Já na corrupção na CPI do Correio, o Duda Mendonça confessou que em 2002 fez acordo com o partido e Lula, evidentemente, para ser pago, pelos seus serviços serem pagos quando Lula fosse eleito, e isso aconteceu. Tá certo? Então comprovadamente há um estelionato eleitoral do PT. Então o país, tudo que ele era, corrupto, os corruptos todos se tornaram amigos do Lula, José Sarney, Renan, etc. Tal, não é? Maluf, e por aí vai, Jader Barbalho. Olha, não tem um só corrupto brasileiro de coturno que não seja amigo e protegido do Lula. O seu principal líder do PT e fundador, Lula, está mudo em função da suspeita de corrupção que pesa contra ele. Considerado um líder. Um líder que numa hora dessa emudece, e emudece exatamente pelas suspeitas de corrupção que pesam sobre ele. Ele está mudo porque ele concorda, ele tem a consciência pesada. Isso não é da primeira vez, não. Lá no Mensalão aconteceu a mesma coisa. O seu segundo líder mais badalado, José Disseu, está na cadeia devido ao Mensalão. Era o chefe da quadrilha e agora está novamente envolvido no escândalo da Petrobras. José Disseu é um negócio que é inimaginável. Um líder popular, populista, né? Que defendia os pobres, etc., recebeu uma multa pela sua corrupção no processo do Mensalão de 900 mil, parece. E ele, alegando que não tinha dinheiro, apelou para o partido e as pessoas do partido que o admiravam, as pessoas que votaram nele. Essas pessoas do povo, pegaram da sua renda, tiraram um pedaço e cotizaram e fizeram o pagamento da multa do José Disseu.
ainda sobrou dinheiro. Agora nós sabemos que naquele mesmo período que ele estava pagando essa multa, ele estava recebendo 29 milhões de reais de dinheiro superfaturado. Quer dizer, ele recebendo 29 milhões, não tinha dinheiro para pagar os 900 milhões. Pediu ainda aos militantes políticos, seus seguidores, que pagassem a conta. Isso é de uma canalice que não tem nome. Muito bem, vamos ver aqui. O PT combatia a taxa de juros alta do governo FHC e dizia que a taxa de juros era uma questão de vontade política. Que num governo petista jamais a taxa de juros seria alta. Pois é, no governo, o PT pratica com rápidas interrupções a taxa de juro real mais alta do mundo há 12 anos, isso é, desde que assumiu o poder. Dá para entender? Não dá, né? Inicialmente, um defensor feroz da Petrobras lutou com todas as suas forças contra a privatização da Petrobras. Isso é verdade. Eu assisti o PT lutando contra a privatização da Petrobras. A Petrobras era uma vaca sagrada para ele. Então, meu amigo, no poder, o que aconteceu? Se apoderou desta empresa, indicando os diretores como Paulo Roberto da Costa, Paulinho, como era carinhosamente tratado por Lula, Renato Duque, Severo, todos na cadeia já, e presidente como Zé Gabrielli. Ainda não foi para a cadeia, mas está prestes a ir. Ou seja, a empresa foi totalmente aparelhada pelo PT. Ou seja, o PT destruiu a Petrobras, aquela empresa que eles consideravam uma vaca sagrada. Lutaram para tirar a Petrobras da lista das privatizações. Vamos ver. Olha só. O PT dizia e ainda diz que é contra os banqueiros. Há pouco tempo nós assistimos a Dilma Rousseff fazer um pronunciamento, dizer que os juros não podiam ser altos no governo dela e responsabilizou os banqueiros por isso. No poder há 12 anos. O único setor que ganha dinheiro no Brasil é dos bancos. Se você olhar, pode olhar. Todo ano, o setor mais beneficiado pela política econômica do Brasil é o setor bancário. Evidentemente, praticando a maior taxa de juros real do mundo, que segundo os petistas é por vontade política. Ora, se é vontade política, a vontade política é favorecer os banqueiros, não é ser contra os banqueiros. Os banqueiros ganham dinheiro e o PT é contra os banqueiros, não entendo, né? Não dá para entender. Podemos imaginar como ganhariam dinheiro os banqueiros se os petistas gostassem deles. Se não gostam, é o único setor que ganha dinheiro, imagine se gostassem. Disse a favor dos pobres e da igualdade de rendas. No poder, a inflação acelera, a taxa de juros é a mais alta do mundo, ou seja, quem paga isso são os mais pobres. Não entendo como a política que resulta em juros e inflação alta seja a favor dos pobres. Não entendo perfeitamente bem. Olha só, é muito simples de imaginar que a desigualdade de renda tem aumentado no governo PT. Porque se a pratica a taxa de juros mais alta do mundo, quem são os beneficiados? Primeiro, são os banqueiros, são os investidores nacionais e internacionais, são os especuladores, são os rentistas. Esses são os grupos de pessoas que se beneficiam de taxa de juros alta e inflação alta. Porque eles sempre, não é? Os investidores, esse grupo de pessoas que eu estou falando, eles querem sempre ganhar, querem não, eles têm o direito de ganhar, juros real, ou seja, ele vai ter um juros nominal e reduzindo a inflação tem que ter um juros alto. E tem uma taxa de juros altíssima, a mais alta do mundo. Agora, quem é que paga isso? Olha, quem paga isso é o pessoal do Bolsa Família, que não tem como se proteger disso. Quem paga isso são os assalariados, que não tem como se proteger disso. E quem é a Bolsa Família? São os mais pobres. Então, evidentemente, a renda está sendo canalizada para os mais ricos da sociedade com essa política do PT. E depois dizer que é a favor dos pobres da igualdade de renda, pode até ser que eles sejam, só que eles não sabem o que fazem. Talvez seja esse o grande problema. Porque o resultado da política deles é o contrário, beneficia os ricos.
era defensor do capital nacional e odiava o capital estrangeiro. No poder, está liquidando as indústrias nacionais e vendendo o Brasil a preços de banana. Inclusive a Petrobras, na bolsa de valores americana, o preço de uma ação da Petrobras é menos de 5 dólares. Aqui, é menos de 5 dólares. Meu amigo, com essas incoerências todas, um partido que está no poder 12 anos podia dar o quê? Isso que está aí. Agora, eu acho que vocês, a grande maioria das pessoas, estão estarrecidos com o que está acontecendo. Eu não. Eu sempre disse isso desde o início. Não se pode. Aliás, a Regina Duarte não é uma artista, com a sua sensibilidade, percebeu isso. Como se entregar um país para ser presidido, dirigido por uma pessoa analfabeta, sem experiência alguma. Era isso que a Regina Duarte, e quase liquida uma mulher. Hoje eu posso dizer tranquilamente que a prova está aí. E eu dizia isso, acompanhei a Regina Duarte, fiz artigo dizendo que ela tinha razão, sempre bato na mesma tecla, não é? Você não pode esperar que uma pessoa analfabeta, sem experiência de trabalho, sem formação educacional nenhuma, faça alguma coisa para um país como o Brasil. Só poderia dar no que está acontecendo. Para mim não é surpresa, para mim é uma consequência natural dos erros que nós brasileiros cometemos ao apoiar um partido como o PT. E o que eu estou dizendo agora tem plena prova. Economia destroçada, incompetência. O senhor Lula fez um desastre na economia e a pecha maior dele, vou ter colocado a Dilma Rousseff, dizer que ela é uma grande administradora, uma grande gestora. E nós vimos que é exatamente ao contrário. É uma barata tonta, não sabe nada, não entende nada do que está falando, não entende do que faz. Se meteu aí com a nova ortodoxia econômica e quebrou o país. Ela dizia que era FHC, ela quebrou o país, quebrou o setor elétrico. Onde ela meteu a mão, não produziu ouro, não produziu outra coisa, você sabe o que é. Entendeu? Então, esta mulher, ela está agora numa situação que deveria ter estado desde o início. Ela está isolada, completamente isolada. Eu tenho a impressão que a solução para ela vai ser ela pedir, ela renunciar. Seria uma solução e que mostraria que ainda restaria dentro dela alguma coisa de amor ao país. Ela, para mostrar isso, deveria renunciar. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.